Fala galera do Desenvolva-se Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Isaías, seja bem-vindo. Tá bem? Valeu, tô bem, cara, e você? Tô bem, cara, depois de acabar comigo aqui em público. No bastidor, No né? bastidor. Cara, bem é que eu gosto de te motivar. Motivacional. É uma raiva motivacional, né? É isso. Combustível. Combustível. A combustão precisa queimar o combustível, né? Pra poder acontecer a combustão. É queima, né? Eleva a temperatura. Então a gente eleva a temperatura nos bastidores, deixa ele bem bravo pra chegar aqui e mandar ver. Já anota essa frase, né? A combustão precisa queimar o combustível. Combustão, é verdade, né? Já é a própria definição. Que bom que Deus, né, faz as coisas voltar, reverberar. Mas, gente, tô muito feliz porque hoje a gente tá recebendo um convidado especial. Ô, Guilherme, eu faço suspense? Só um pouquinho. Mas o nome já tá aparecendo aí pra galera. Se você tá ouvindo a gente no Spotify ou tá vendo a gente no YouTube. Tá na descrição, né? Tá na descrição. A gente tá recebendo hoje aqui nada mais, nada menos do que Hudson Gomes. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, gente. Promete aqui também, pastor. Obrigado, viu? Uma honra estar com vocês aqui. Prazer é nosso, Benção, poxa vida. Até benção. quem saiu, né? Graças a Deus, né, cara? Meu Deus. A gente tá o quê? 2 anos tentando gravar, 2 né? anos, cara. Antes da gente fundar o podcast, a gente falou, vamos chamar o pastor Hudson. A secretária, ó, tá difícil, viagem. Não, tá parece, Cara, tá parece. a gente consegue falar com um presidente de outro país, mas não consegue agendar com o Hudson. Mas aprove o Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Estamos aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado. Para complementar o time, tá com o Guilherme aqui. Gui. Salve! Tá com o Isaías aqui também. Opa! E a Isamara, estagiária. Assistente agora. Assistente, foi promovida. Promovida. Exato. Efetivamos ela. Efetivamos, exatamente. Mas o salário não tem não, tá? Exatamente. Qual que é o tema hoje, Isaías? Cara, a gente vai falar sobre uma vida com propósitos. Show de bola. Vamos cair pra dentro? Bora pra frente. Maravilha. Galera, pra quem não sabe, pastor Hudson Gomes, eu chamo ele de Hudson. Ele é meu pastor, né? E eu tô muito honrado de tê-lo aqui. É alguém que combina muito com esse tema que a gente vai tratar hoje. E a gente vai falar sobre propósito. Pastor, antes da gente começar a falar do tema, poxa, por que eu acabei te convidando para falar sobre esse tema? Porque aquilo que tu aplica na tua vida, aquilo que tu vive, é exatamente isso, né? Vivendo com princípios, vivendo com propósito. Dá pra ver que você é um baita pai, dá pra ver que você é um baita esposo, dá pra ver que você, obviamente, é um baita pastor. Mas antes da gente entrar nesse contexto todo, se apresenta um pouco. Você nasceu no Rio de Janeiro, depois foi pra BH. Conta um pouquinho da tua história pra galera te conhecer. Beleza. Então, tenho 35 anos, né? Com carinha de 34. 25. A idade do Thiago. A idade do Thiago? A idade do Thiago, Cara, eu sou casado com a Renata. Sou o pai do Tito e o pai do Theo, que tá vindo aí também, tá chegando aí em fevereiro. Tá a caminho. Tá a caminho. Nasci em Resende, interior do Rio de Janeiro. E com 20 anos eu fui para BH para poder estudar, né? Fazer um seminário lá da Igreja Batista da Lagoinha. E então fiquei em Belo Horizonte. No entanto, quando as pessoas perguntam para mim de onde você é, BH. Até um pouco do sotaque. O sotaque também, o pessoal né? já Muito mais Fala o mineiro. C. O mineirês está bem presente. Estudei em Belo Horizonte, me tornei pastor lá em BH também e deixei o trabalho que a gente chama de secular, né? Eu trabalhava em banco, trabalhei em banco mais de 10 anos. Era banqueiro? Gosta de queijo? Gosto de queijo, pão de acho que Pão de queijo? o biotipo mostra. Ele literalmente corta um pão de queijo. Isso é confiança, né? Eu acabei de ser zoado pelo irmão, Intimidade, né? Intimidade é uma coisa. 40 minutos já está íntimo, já estamos Excesso íntimos. de unção, pastor. Essa junção. Excesso de Aleluia. Obrigado, viu, querido? Ele estava comentando aqui, ontem eu publiquei um texto, tá lá em Provérbios, na minha versão. Provérbios 28, 25 diz assim: mas o que confia no Senhor engordará. Aí eu falei pra ele, eu confiei demais, eu confio demais. Eu não confio em nada, cara. A versão é essa, né? Que versão é essa? E aí no primeiro ano de seminário eu fui convidado para deixar, né, o trabalho e me dedicar integralmente ao ministério pastoral. E desde então, né, tenho pastoreado na Lagoinha, sou professor também do nosso seminário, né, o Carisma, e viajo aí o Brasil dando aula, né, nesse seminário.
ministrando nas igrejas, e tem 3 anos que eu estou aqui em São Paulo, cuidando da Lagoinha Osasco. Uau. Agora conta uma coisa pra gente, antes da gente entrar no tema em si. Qual que é a diferença de você morar em BH e morar numa cidade de São Paulo? Muita diferença? Cara, por mais que BH seja a capital, mas lá a gente chama de roça grande. Por exemplo, o bairro que eu morava parecia cidade interior. Então, mas em São Paulo o trânsito, né, é difícil, o ritmo de vida aqui é bem mais acelerado, então é bem diferente. Assim, eu demorei para adaptar. Hoje eu tô adaptado, mas demorei. Eita. Polemizado, você gosta mais daqui ou de lá? Isso aí você vai ver, cara. Eu vou amaciando. Não vou responder não. Gosto dos não dois. Não pode Como eu ficar sou no grande, o coração é grande, né? Tá vendo? Boa. Você me chamou de... Boa resposta. Aceito. Show de bola. Cara, que legal. Propósito. A gente pega uma curva da vida que a gente acaba definindo, se encontrando em primeiro lugar em Deus, encontrando quem nós somos nele, depois a gente encontra quem nós somos no mundo, a gente passa a ocupar o nosso lugar no mundo através da nossa profissão, através do nosso chamado, e é tudo uma mescla. E dá pra ver o quanto que o propósito de vida teu tá alinhado, né? Você tá muito bem definido, tá muito claro pra ti. Você é pai, você é pastor, você é esposo. Quando que deu esse estalo de ter clareza de quem você era? Principalmente do teu chamado em Deus. Thiago, antes de entrar nessa, que já vai ser tipo o ápice da resposta, Tá bom. eu queria uma definição de propósito Pode ser. do Hudson. É o dono do programa? Pode ser. Nossa, Pode gente, ser. É porque aqui não é combinado, né? Então É, a gente interrompe mesmo, gente, corta é e vai. Mas eu Eles queria mesmo coloca a gente na parede mesmo. uma definição. Sabatina. Uma definição. Nossa, uma definição de propósito. Acho que a sua pergunta era mais fácil. Pois é, cara. Eu tenho misericórdia, irmão, que não tem. Não, ele não tem misericórdia, é verdade. Você Que precisa isso, ter. gente, que Tratar isso? os corações é isso. Esse meu por coração favor, cara, por favor. muito caliente. Muito caliente. Muito caliente. Cara, definição de propósito, uau. Me ajuda. Cara, definição de propósito, eu tô... Não sei. Deixa eu pensar. Pra facilitar, Thiago, Corta aí. fala pra você, o que é propósito? Aí Cara, a gente dá um norte pro pastor. Eu sei que a resposta dele vai ser melhor que a nossa, mas Com certeza. começa você, Exato. né? Cara, pra mim, definição de propósito é... Em uma palavra pode ser... Fica à vontade. Eita, eu tô na... Cara, definição de propósito pra mim é propósito. Tá vendo que é difícil? É tipo a combustão do combustível. É como são... Exatamente. Definição de propósito pra mim, cara, é um oxigênio de vida. Eu vou dar o meu exemplo. Por muito tempo eu passei correndo atrás do vento, batendo em várias portas, profissionalmente, por exemplo, falando, porque eu não sabia quem eu era. Eu estava totalmente perdido no meu propósito de vida. Eu não sabia se eu deveria trabalhar com pessoas, eu não sabia se eu deveria trabalhar com tecnologia, não sabia quem eu era. Então o propósito é saber pra onde você vai, né? Exatamente. Ter essa convicção. pra É um onde você vai. alinhamento. É um alinhamento Exatamente. do norte que eu devo seguir. E aí, no meu caso, eu acabei encontrando o meu propósito de uma forma muito dolorida. Quebrei emocionalmente, quebrei financeiramente, quebrei espiritualmente, de diversas formas. Cheguei no fundo do poço. Quando eu cheguei no fundo do poço, eu falei, opa, pera lá, não tem lugar mais profundo para ir, o único lugar que eu consigo olhar para cima. Aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o ser humano, o comportamento, comecei a entender algumas coisas minhas, por exemplo. Cara, tinha coisas que aconteciam na minha vida, eu sempre colocava a culpa no outro. Ah, meu relacionamento passado deu errado, por quê? Porque a culpa é de não sei quem. Minha vida financeira não deu certo, por quê? Porque o governo fulano de tal tava quebrando o país. Mas, cara, e a minha culpa em relação a isso? Então você para de culpar as pessoas e começa a centralizar, se deu certo a culpa é minha, se deu errado a culpa é minha também. Aí você começa a falar, opa, pera lá, eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus gaps, eu vou melhorar onde eu preciso melhorar, e aí você começa a se encontrar. E aí com isso tudo, nessa quebra e descoberta, eu passei a descobrir qual que era o meu propósito de vida. Cara, hoje eu sei que eu desenvolvo pessoas, eu treino pessoas, esse é o meu chamado, inegociavelmente. Se eu estou pregando, eu estou treinando pessoas. Se eu estou dando uma palestra, eu estou treinando pessoas. Se eu estou conversando, né, uma conversa de 1 para 1, é treinando pessoas. E a vida é pessoas. Aí eu descobri qual que era o meu chamado de vida. Tá feliz com a sua resposta? Que é aí que já começa. Então, propósito. eu gosto assim, entendeu? Dá uma introdução, a gente vê, tá ligado?
Cara, propósito é saber quem você é, para onde você vai, né? Ter essa convicção dentro de você. Eu acho que o mais importante, saber quem você é. Porque sabendo quem você é, você vai ser muito mais fácil para você, né, entender para onde você vai, o que você vai fazer, qual o seu papel, né, na sociedade, enfim, por aí vai. Tipo, autoconhecimento. Autoconhecimento. Né? Eu queria que ele encerrasse, porque foi mais da hora do que eu vou falar. Mas tudo bem. Pra mim, Você vai trazer groselha, o certeza. propósito, certeza. o propósito pra mim é você assumir o protagonismo. Boa. Uau! Pra mim é isso. Você descobre, Thiago, você falou sobre o seu propósito quando você se descobriu, Uhum. né? Você assumiu o protagonismo da sua vida. Uhum. Você deixou de dar o protagonismo da sua vida para governo, para quem quer, para os problemas, Uhum. né? A pessoa que é vitimista, que não enxerga o propósito, ela coloca a culpa nos outros, ela terceiriza. Então ela se coloca como coadjuvante na vida dela. Quem tem propósito, na minha opinião, é quem se coloca como protagonista na vida dela. E aí sim, com o autoconhecimento, por isso que eu falei que a dele ia ser melhor. Porque com autoconhecimento é como você começa. Ninguém consegue começar um propósito de vida se não se conhece. Muito bom. Porque vai acontecer o que você falou, né? Vai se quebrar no meio do caminho. É. Então, pra mim é Acho melhor de trocar de lugar. isso. O cara é bom, filho. Pra isso, Sócrates falou uma frase, né? Conhece-te a ti mesmo, cara. Isso é super importante. Isso é super importante. Mas pra gente poder chegar nos nossos propósitos, não foi de uma hora pra outra. A gente tem a fase da infância, que é complicada, tem a fase da adolescência, que nem se fala. Em qual momento que o senhor... Mania de falar senhor. o senhor, né? Senti um velhinho aqui. Exato. Qual momento, Hudson, você sentiu que falou, cara, eu vou ser um pai de família, eu vou ser um pastor de igreja, que não é fácil ter um propósito como o teu. É um fardo, dependendo do ponto de vista pesado, dependendo do ponto de vista... Enfim, é desafiador. É o que eu quero dizer, é isso, é desafiador. Mas qual momento da tua vida você falou, cara, é isso que eu vou seguir pra minha vida? Essa daqui é a minha definição. Você esposo, você pai, você pastor. Quando que teve clareza? Cara, eu perdi meu pai, tinha 4 meses Uau. de idade. Minha mãe teve 4 filhos. Então, com 18 anos, ela ficou viúva. E eu tinha 4 meses de idade. Depois ela teve mais 2 filhas e tal. A gente cresceu numa periferia lá de Resende, sem muita estrutura, né? E nessa eu tive que amadurecer muito rápido, ajudar com meus irmãos, enfim, né? Comecei a estudar, sempre gostei bastante de estudar, mas no ambiente em que eu estava não tinha muito esse incentivo, esse apoio para tentar, tipo assim, ser alguém na vida, escolher uma profissão. Então acaba que eu tive que meio que ir na marra, né? Meus amigos que estudavam comigo, a maioria não estão vivos hoje, né? Por conta de tráfico, crime, esse tipo de coisa. Só que aí como eu sempre gostei de estudar, eu falei, eu vou estudar, vou fazer uma faculdade para tentar ser alguém na vida para sobreviver. Que esse era o ambiente em que eu estava, né? Não tinha muito dessa de ser alguém relevante para as pessoas, de me posicionar na sociedade. Nessa época, como adolescente, eu não tinha muito isso em mente. Eu queria trabalhar, acho que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Trabalhar para se sustentar e viver a vida, né? Que é o que geralmente a gente tem isso para nós, né? É o que a maioria das pessoas pensa. Mas aí eu vendo, né, muitos exemplos de professores meus mesmo, em conversas com professores, eu comecei a ver que eu precisava fazer algo diferente, eu precisava me posicionar. Até mesmo vendo professores bons e professores ruins. E vendo professores ruins, eu comecei a pensar, eu preciso mesmo ser alguém diferente, porque eu não posso deixar esse tipo de pensamento. Talvez eu tinha uma divergência de pensamento com algum professor, por exemplo. Eu não posso deixar esse tipo de pensamento se perpetuar. Já que eu tenho uma verdade, um pensamento diferente, eu preciso me posicionar, estudar, ser alguém relevante para conseguir também influenciar para aquilo que eu acredito, né? E aí foi quando eu comecei a estudar. Só que por conta da vida familiar, emocional, isso me atrapalhou um pouco a conseguir ter clareza
no que para que eu fui chamado, a questão financeira, a falta de um pai, essa falta de estrutura na família, isso aí para mim dificultou um pouco eu parar e pensar, cara, para que eu fui vocacionado? O que eu vou fazer da minha vida, né? Dificultou um pouco, e aí isso mexeu bastante com o emocional, né? E o futuro psicólogo aqui vai conseguir me falar bastante sobre isso. O que? Autoestima, eu tinha sonhos, comecei a ter sonhos, desejos, né? Projetos, mas eu achava assim, eu acho que eu não vou conseguir. Então, até eu conseguir chegar nesse propósito, a minha autoestima me atrapalhou. Né? Eu sonhava, projetava, mas eu achava que eu não iria conseguir ser alguém. Eu acho que eu vou me acostumar com essa realidade que eu estou inserido e vou ficar nela. Só que aí eu tive que começar essa guerra interna, né, que nós chamamos, nós cristãos chamamos de entre carne, né, e espírito. A psicologia vai falar do ego, o superego e o id, né, enfim. Mas aí comecei a trabalhar essa questão, falei, é possível. Comecei a olhar pessoas que eu admirava, e aí eu comecei a trilhar esse caminho, né, eu já sei que eu quero ser, então beleza, então vamos embora. Mas até conseguir executar esse propósito que eu já tinha essa noção na adolescência, sei lá, para os 17, 18 anos, foi quando eu comecei a ter clareza realmente do que eu queria fazer. Mas até conseguir executar aquilo que eu já tinha na minha cabeça para eu fazer, cara, aí foi desafiador demais. Porque eu acho que as minhas emoções que me atrapalhavam nesse processo. Mas olhando pessoas que eu admirava e pessoas também que eu não admirava, foi o que me impulsionou a ser alguém, a estabelecer uma meta, um propósito de vida e ir nessa direção. Caramba, que interessante. Ou seja, é algo que nasceu de uma dor, porque você muito prematuramente teve a ausência de um pai, e aí a vida te forjou a se posicionar de uma forma diferente, por exemplo, quando você tinha 10 anos de idade, 15 anos de idade, né, de uma criança para um adolescente, teve que ter uma postura diferente, né, nasce uma dor, aí você olha para uma postura lá na frente e você fala, cara, eu vou ser isso. E é interessante, né, o quanto que os nossos gaps, as nossas dores, sugerem o nosso propósito de vida. Cara, eu acho que eu já contei isso aqui, você sabe disso, quantas vezes na minha adolescência, várias noites, eu fui dormir no travesseiro molhado, cara, tanto chorar, falando, cara, como que eu tô passando por isso e eu não tenho uma pessoa pra me orientar. Sei lá, eu me lembro com 15, 16 anos de idade, eu precisava de conselhos, eu precisava de um norte, precisava de uma orientação, só que naquela época eu não tinha condições de me conectar com alguém que tivesse uma orientação. Verdade. E faz total diferença. Porque se eu tivesse essa pessoa lá atrás, eu não teria passado tanta coisa que eu passei. Pois é. Mas perceba que hoje você é um apontador de destinos. Eu tento ser essa pessoa que eu não tive. Isso! Para as demais. Exatamente o que eu estou me tornando profissionalmente, inclusive, também, né? Ou seja, a nossa dor sugere o nosso propósito. Faz sentido dizer isso? Cara, faz todo sentido. Porque tem uma definição, agora não me lembro se foi o Leandro Carnal que falou sobre amor. E ele fala que amor é desejo, né? Então, numa definição filosófica um pouco mais antiga que isso. Ele fala sobre amor, que amor é desejo. Por quê? Porque quando você ama algo que você quer ter, você está desejando aquilo. E você faz tanto, as pessoas falam assim, o amor é aquilo que vai te motivar mais. Né? Até por filme, você sempre vê, tipo, você fala assim, amor de mãe é inigualável, porque ela deseja a segurança do filho. Então, se a gente partir do suposto que o amor é desejo, o que a gente faz por amor hoje, cobrindo aquilo que nós não tivemos no passado, né? Ser um apontador de destino, hoje por amor a outras almas, outras pessoas. Sim. Né? É porque você desejou ter aquilo no passado e não teve. Então continua sendo uma lacuna que existe dentro de você, mas que você não quer que transborde na vida de outras pessoas. Uau. E você passa a ser esse transbordo, você passa a ser aquilo que falta nas pessoas. Esse facilitador, né? Incrível. É igual você tem um propósito de ser pai. Eu sempre tive esse propósito de ser pai. Por quê? Porque eu não tive um. Então, quando eu tive o meu, eu falei, cara, eu vou fazer tudo aquilo que eu desejei lá atrás ter, como eu não tive,
Agora, com meu filho, o Tito, eu tô conseguindo executar. Que incrível. Então, nos momentos que estou com ele ali, então eu estabeleci isso para mim lá atrás. Eu quero ser um pai e um excelente pai. Porque eu não tive, eu vi o quão importante é a figura paterna na vida de um indivíduo. Eu falei, cara, então agora eu vou ter a oportunidade de ser aquilo que eu não tive a oportunidade de ter. Uau, Ele Solta o microfone. Sabe o que eu quero chamar muita atenção de quem está ouvindo a gente? Para o que o Hudson falou. Que é o seguinte, ele falou assim, eu aprendi vendo pessoas como ser e vendo pessoas como não ser. Né? Por isso que é importante, por que um pai super protetor cria um filho fraco mentalmente? Porque ele não consegue ver a realidade, né? O que não pode fazer. Coloca dentro de uma bolha emocional, né? Exatamente. E quando você se priva, por exemplo, por que eu ando com o Thiago? Pra eu saber de coisas que eu não posso fazer, sabe? E por que eu aceitei assim, tipo, falei, pô, da hora conhecer o Hudson, porque ele vai me falar coisas que eu posso fazer. Claro. Né? Mas ao mesmo tempo, tipo, com o Thiago eu aprendo coisas que eu posso fazer, que eu devo fazer, porque ninguém é ruim 100%, cara. Por pior que a pessoa possa parecer assim, que faz na sua vida, alguma coisa ela te ensinou. Tem uma frase que é pesada, mas eu gosto. Ninguém é um inútil completo. No mínimo, ele serve de mau exemplo. Pois é. Verdade. Excelente. Perfeito isso. É isso aí. Perfeito é isso isso. aí. Né? Então... Vai ajudar na descoberta do propósito. Eu acho que hoje a pergunta que a maioria das pessoas tem é como descobrir? Né? Que sonhos, projetos, todo mundo tem, vários. Mas e aí? Para que eu nasci? Exato. Qual é o meu propósito? Né? O que eu vou fazer? Eu pego essas dores, eu pego esses maus exemplos, os bons exemplos, e aí o que eu faço com tudo isso? Com todas as informações que nós elencamos aqui até agora, né? Que eu acho que é a pergunta de cada um de nós. Como descobrir esse propósito? É interessante tudo que vocês falaram e enquanto vocês trocavam essas informações, tentando pensar com a cabeça de Deus, né? Cara, eu vou chegar lá! Tentando pensar com a cabeça de Deus, olha isso. Sabe por quê? O ser humano, ele pensa muito a curto prazo. Deus, ele enxerga a longo prazo. Eterno. Ele é eterno, exatamente. Ele já sabia que você ia perder o teu pai com 4 meses de vida. E ele sabia que isso ia ser um sentimento que iria reverberar dentro de você e que você teria a oportunidade de hoje ser um apontador de destino para centenas e centenas e centenas de vidas, né? Então, inclusive você pregou isso esses dias lá na igreja, que Deus ele pega uma coisa que poderia ser uma maldição, uma coisa que poderia ser muito ruim, muito amarga, e ele transforma em uma oportunidade de bênção, né? Então, é muito doido, cara, porque uma coisa que é uma dor pra gente, de fato, pode converter no nosso propósito de vida, ser um bálsamo pra gente, a gente se autossatisfazer naquilo, se sentir completo e, além disso, servir a humanidade. Isso é sensacional. Na hora a gente não entende. Putz, como assim, Deus? Eu perdi meu pai com 4 meses de vida. Isso é uma dor terrível na infância, na adolescência, começo da vida adulta. Mas depois, quando você entende onde que Deus queria chegar, que ele queria formar um pastor, queria formar um esposo, queria formar um bom pai, cara, isso é fantástico. Dá pra ver que ele, de fato, não sai do controle em nenhum momento. É verdade. Né? E para essa vida com propósito também requer um posicionamento, escolhas, né? Porque poderia ter... houve uma fase na minha adolescência que eu era bem revoltado pelo fato de não ter meu pai, pelo fato de não ter a estrutura que eu gostaria de ter. Uhum. Eu brincava com o pessoal assim, eu nasci num ambiente que... por exemplo, eu nasci com gostos que não estava... não era correspondente à minha realidade. Eu brincava com o pessoal assim, né? Então eu era revoltado com Deus em algumas épocas da minha vida. E eu tinha que escolher aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar revoltado, eu vou viver uma vida medíocre ou eu vou me posicionar? Cara, eu vou pegar todas essas feridas. Uma música do Rodolfo Abrantes que fala, né, que das nossas feridas sai o poder para curar outras pessoas, né? E é exatamente isso, faz parte do propósito. Você falou do Rodolfo Abrantes. A música dele que me transborda, cara, é aquela quando ele cita pisaduras. Por suas pisaduras fomos sarados. Sim. Né? Porque nessa passagem é realmente falando do sofrimento de Cristo, né? As pegadas que ele deixou de sangue e por elas as pessoas são curadas. Né? Isso,
trazendo muito para a Bíblia. Se a Bíblia fala que a gente tem que viver o exemplo de Cristo, fala o que o Hudson está vivendo. Porque diante da dificuldade, diante da dor do passado, ele está sendo bálsamo na vida das pessoas. É isso. E sabe o que é interessante desse versículo? A Bíblia não diz que nós seremos sarados. A Bíblia diz que nós já somos sarados. Exatamente. E eu preciso tomar consciência disso, cara. Preciso trazer isso pra minha vida, adotar isso como uma verdade absoluta e passar a viver essa cura de fato. E outro ponto também que é importante a gente destacar é que você vivendo também no propósito, não só pegar as feridas do passado, mas durante o caminho, durante o percurso, vão surgir também acidentes e problemas que vão também causar outras feridas no meio do processo. Né? E não significa que você está fora do processo, não significa que você desviou. Não, vão acontecer, vão aparecer dificuldades, mas eu acho que só vai fortalecer e nos equipar ainda mais. É a zona de forja de Deus. Exatamente. Nos equipar ainda mais para viver com excelência esse propósito, ser relevante, né? Tem uma palavra que eu gosto de usar, gente. Eu vou lembrar. Jesus. 5 minutos. Vamos para os intervalos comerciais. É uma palavra muito boa. Enquanto ele vai lembrando, Thiago, cadê os nossos patrocinadores de doce? A gente não tem recebidos hoje, gente? Não. Não tem recebidos hoje. Poxa. Boa. Não tem problema, né? Depois Temos vaga. Temos vaga, exatamente. Manda pra Você gente, quer tá mandar, aceitando doce aí. fica à vontade, a gente adora, principalmente doce fitness, né? Fitness? Não, Certeza disso? gourmet. Gourmet. Isso. Cara, vamos mudar um pouquinho de canal. Já você levantou uma bola, né, de todas essas informações que a gente pega para falar sobre propósito. Tá, o que eu faço com isso? Daqui a pouquinho eu vou voltar nesse tema. Tá. Mas me conta uma coisa. Hoje eu vejo que você vive uma vida muito leve. Você é um pastor de igreja, tem umas 800 pessoas que são membros ali da tua igreja. E você não vive uma vida religiosa pesada. E tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora e tem um paradigma ainda com essa questão da religiosidade e a questão do evangelho, puro e simples, que a gente tenta viver e pregar todos os dias. Como que você interpreta, na tua visão, em ser um homem de princípios, em ser um homem de propósito, como que você interpreta a diferença entre viver uma vida religiosa, se você pudesse explicar a diferença entre viver uma vida religiosa e viver o evangelho do jeito que a gente tenta viver? Tem pessoas que acabam descobrindo, obviamente, que eu sou evangélico, assim como você, através de um vídeo que vê, uma foto que vê, ou se perguntam pra gente, ou principalmente através da nossa postura, do nosso posicionamento, não porque a gente sai vomitando isso para as pessoas à torta e à direita. Então, no fundo, onde que eu quero chegar com essa pergunta? Tem um peso sobre a religião e religiosidade, hoje em dia, Sim. gigantesco. Mas essa pessoa que está nos ouvindo hoje, putz, eu quero me aproximar de Jesus, sou um homem, sou uma mulher, eu quero me aproximar. Como viver essa vida leve com Cristo? Cara, eu acho que isso tem total ligação com a questão do propósito, porque se você vive uma vida com esse peso da religião, isso com toda certeza vai influenciar, e eu acredito que negativamente até mesmo para o despertar do propósito de vida, né, e até mesmo para você evoluir. Cara, por muito tempo as pessoas, por exemplo, que se convertiam, elas viviam uma vida, né, uma religião, ou vamos dizer, o cristianismo pautado naquilo que ela escutava, pautado naquilo que um líder religioso, e eu falo hoje como pastor, eu falo, cara, o nosso papel ele é de extrema importância, e a gente tem um nível de influência tão grande que a gente não imagina, que eu fui descobrir há pouco tempo, tanto que acho que até aqui em São Paulo, quando eu fui assumir a Lagoinha aqui, que eu descobri o nível de importância que tem um pastor na vida de uma ovelha. Então acho que essa religião, essa religiosidade está pautada naquilo que um líder religioso fala, né? Está pautado naquilo que as pessoas escutam. Então, e por muito tempo o crente ele não tinha um senso crítico
né? Ele não lia a escritura. Se fala muito, você tem que ler a escritura, você tem que orar, beleza e tal, mas as pessoas não faziam isso. Então, se interessavam muito mais por uma experiência religiosa, a gente fala isso da questão do mover do espírito, digamos assim. Um arrepio, uma sensação, né, uma experiência de culto, mas não tinha o interesse em mergulhar na escritura para conhecer se de fato aquilo que aquele líder religioso está me ensinando é verdade ou não. Então as pessoas elas seguiam essa religião porque o pastor virou para mim e falou que usar esse casaco é pecado, então eu não vou usar esse casaco. Sem ter base nenhuma, só porque o líder falou. Só porque o líder falou, porque as pessoas têm aquela visão, o líder religioso ele é o ungido do Senhor, então eu tenho que escutar, obedecer tudo aquilo que ele falar. Isso é uma herança do catolicismo romano, porque o catolicismo romano tem lá a figura do Papa, e o Papa é quem manda. Né? O que ele falou é lei. Só que dentro do cristianismo, você olha para a Escritura, quem é o ungido do Senhor, ungido, né, vem da palavra Messias, né? E não é o candidato à presidência, tá? Só para quebrar o gelo. Jesus, cara, ele é o ungido do Senhor. Então existe a palavra dele é maior do que a minha palavra como líder religioso. Claro. Então, ele veio quebrar todo esse sistema religioso que já estava instaurado aqui, até mesmo na época dele. Então, acho que é isso. Essa religião está pautada naquilo que um líder religioso me ensina e eu pego como verdade absoluta, sem questionar ou sem... Eu não vou nem dizer questionar, eu vou dizer assim, sem verificar se aquilo ali tem coerência com a Escritura ou não. Então, se você é crente, você tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, então quem vai direcionar a minha vida é a Escritura. Né? O líder religioso, um pastor, ele está aqui para me auxiliar. Me auxiliar pautado aonde? Na vontade ou no que ele acha? Na vontade dele no que ele acha? Não. Na Escritura, que é a nossa regra de fé e prática. Então, aí quando que você abandona essa religião que vai te trazer essa leveza que você mencionou? Quando você vai para a Escritura, você descobre que nem tudo aquilo que te ensinaram está na Bíblia. Né? E nem tudo aquilo que você descobriu, né, através de um líder, de um pastor, às vezes você está com uma prática de vida de anos e depois de anos você para, olha para a Escritura e fala, cara, não tem nada disso. Você se sente enganado, né? Você se sente enganado, você descobre um outro evangelho quando você vai para a Escritura. Então, o papel de um pastor ele é importante, é importantíssimo. No propósito de vida, na sua vida pessoal, em todas as áreas da sua vida. Mas a Escritura, ela tem que estar acima do que aquilo que um líder religioso fala. A gente tem os níveis de autoridade sobre nós, que a Escritura vai tratar. Temos a autoridade suprema, que é o nosso Deus. Nós temos a autoridade constitucional. O que é a autoridade constitucional? A Escritura. Qual que é a Constituição do crente? É a Bíblia. E depois tem a autoridade da consciência. Então, se um líder religioso manda fazer algo... Eita! Assim mesmo. Vou deixar. A nossa estagiária... Não. A estagiária. Pode. Isso. Ô, estagiária, por favor. Pastor falou, né? No final eu te promovo, tá? Dá o grade no Quero cargo. ser CEO. A autoridade da Escritura, que é a Constituição. E ainda tem a consciência, porque o que o líder religioso manda fazer, eu tenho que passar pela minha consciência também. Não, minha consciência fala que é errado, eu não vou fazer. E aí depois vem a autoridade delegada, que é um professor, um pastor, enfim. Então, para você abandonar essa religiosidade, para te dar essa leveza, para viver o seu propósito de vida, você tem que colocar Deus, né, como o seu líder absoluto, como o seu Deus, como o seu Senhor, como seu Salvador, e a Escritura. Então, o que você, como meu líder religioso, digamos assim, e aí você me deu uma orientação, está dentro da Escritura, vamos embora. Agora, não está dentro da Escritura, filho, ó, sinto muito, mas não dá. Quem direciona a minha vida é a palavra de Deus. Então, assim você vai abandonando essa religiosidade, que vai tirando um peso dos seus ombros. Você vai falar, cara, não é bem assim, dá para eu ser, né, um advogado, pastor, e não preciso viver 24 horas dentro da igreja
e eu vou cumprir meu propósito ali no direito, pastoreando aquele público ali que o meu pastor não vai ter acesso. Que são as esferas da sociedade. Exatamente. Então eu vou cumprir meu propósito e não vou largar, não vou deixar de lado os valores do cristianismo, porque ele está em mim. Uma coisa que eu não acredito muito, que depois de um tempo que eu fui desconstruir isso, né? Por muitos anos eu ouvia que tinha a vida sagrada e a vida secular. Essa dicotomia. Só que para mim isso não existe. Eu sou crente em qualquer lugar, eu sou cristão. Tudo aquilo que eu faço é sagrado. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, e não é só porque eu estou 24 horas dentro da igreja e aí meu propósito é só cristão, é só aquilo que eu faço dentro da igreja. Né? O sagrado só aquilo que eu faço dentro da igreja. Absolutamente equivocado. Não, tudo aquilo que um crente faz é sagrado. Então, se você tem... O seu propósito de vida eu vou ser um médico. Mas aí você vai se encaixar, né, dentro dos 5 ministérios que a Escritura vai falar. Pastor, mestre, apóstolo, profeta, evangelista. Então, eu sou pastor, então eu vou ser um médico, pastor. Eu tenho que ficar 24 horas dentro da igreja? Não. Onde vai ser minha paróquia? O hospital. É isso aí. Eu vou pastorear aquelas pessoas lá. Minha profissão é sagrada. Não tem esse negócio de... Essa separação. Cara, e é leve. É leve. É isso que transforma ser leve. É Exato. você não separar. Exato. Porque quando você separa, você carrega outra versão junto com você. Total. Você veste uma máscara para uma das vidas. Exato. Você não é você mesmo em nenhuma delas. Por isso que fica pesado. É a mesma coisa de você ser fiel com a Isamara, que é a esposa, pra quem não sabe, a Isamara é a esposa do Isaías. A estagiária. A estagiária, só na frente dela. Nas costas dela, ser infiel. Não dá pra ter essa Não vida. dá pra ter. não Cara, nossa, eu tava tremendo aqui de tanta coisa assim. Eu senti uma energia aqui, eu falei, meu Deus! Caraca, tanto... Não, você vai ficar chocado com essa. O pastor Márcio Valadão tem uma frase que eu adoro, eu amo de verdade, que ele fala o seguinte: santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Nossa, Forte, né? forte demais. Então tem pessoas que acabam querendo se afastar ou repelem a pessoa de Jesus por conta dessa questão da religiosidade, de querer ser sempre perfeitinho, querer sempre estar dentro da igreja. Cara, não é pra ser assim, tem que ser leve, cara. Tem que ser. Fala. Ó, na linha do tempo assim, que o Hudson mandou muito bem aqui trazendo. Quando ele falou assim, a pessoa se prende ao que ouve e não vai atrás do conhecimento, né? Que é uma herança muito antiga disso, é catolicismo romano, né? Sim. O que acontece? A própria Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Tem muita gente que não sabe o que isso significa. Né? Para quem não sabe, o templo ele tinha as partes onde cada pessoa podia ir. E o véu era o último pedaço onde só O Santo dos Santos. o Santo dos Santos lá, tipo, o sacerdote que entrava lá, ele tinha que estar amarrado numa corda pra saber que ele estava vivo. Né? Porque se ele morresse, ninguém podia Ninguém entrar podia pra tirar o entrar corpo pra dele de tirar lá, ele. tinha que puxar ele. Isso é combinado. Porque se ele tivesse em pecado, Ele morria. ninguém podia entrar pra tirar o corpo. Sim. Aí o que aconteceu? Quando Jesus morreu na cruz e o véu se rasgou, significa que todos tiveram acesso àquele lugar. Aquele lugar é significado de intimidade. Então, para você ter intimidade com uma pessoa, você tem que fazer o quê? Você tem que conversar com ela. Né? Você vive com ela. A Bíblia, ela é dita como palavra de Deus. Quando você quer falar com Deus, você vai ler a palavra dele, porque é ele falando com você. Quando você ora, você está falando com ele. Quando você lê, ele está falando com você. Né? E uma palavra que mudou a minha vida assim, foi o marco. Foi quando eu li o livro de Jó. E no final, Jó fala o seguinte. Jó 42. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus olhos. Eu te conheço de verdade. Caramba, esse negócio, putz, eu sou cristão, mas eu falo, caramba, putz, os bagulhos assim, porque tem palavra que não descreve o sentimento, né? Então, basicamente assim. Quando você ouve uma coisa, você vive por ouvir as pessoas, né? Você nunca tá alcançando o seu verdadeiro propósito na vida. Sim. Você nunca tá vivendo a sua melhor versão. Você só vai viver quando você realmente for, tipo, assumir o protagonismo, ir atrás e ter esse encontro. Mano, Pegando um gancho. Tá pegando só Jesus aqui. Pegando o gancho que você falou, a questão do véu e tal. Tem uma doutrina que foi esquecida, né, nos primeiros séculos,
que Martim Lutero resgatou na Reforma Protestante, que é a doutrina do sacerdócio universal. O que isso significa? Né? É que todos nós somos sacerdotes. Então, com a vinda do Messias, né, Jesus, o véu rasgando, tudo que aconteceu, todos nós agora somos sacerdotes. Então, o líder religioso está aqui para me ajudar, mas eu tenho meu papel como sacerdote. Pedro vai falar sobre isso. Somos um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que isso significa? Eu não preciso mais de um líder intermediando esse processo. Então, eu mesmo posso, eu tenho acesso ao lugar sagrado, eu tenho acesso a todas as informações, então eu não preciso terceirizar esse serviço. Então, eu tenho que levantar, assumir o meu papel de sacerdote, me posicionar como sacerdote. O que o sacerdote faz? Ele toma essa iniciativa de adorar, de direcionar pessoas, enfim. Somos sacerdotes uns dos outros e temos responsabilidades. Não só para o que é sagrado, no âmbito de igreja, mas na nossa vida. Claro, mesmo. Né? Então nós somos sacerdotes, é isso que Lutero trouxe, né, de volta, para a gente meio que acabar com essa dependência de ter um líder religioso para me direcionar em tudo. Não, meu irmão. Ele é importante. Sim, tem um papel fundamental na vida do crente. Eu preciso ser pastoreado. Ninguém consegue caminhar sozinho. Mas eu preciso assumir o meu papel de responsabilidade também. Claro. De sacerdote de casa, sacerdote do meu trabalho, né, que eu vou direcionar, eu vou me posicionar. Existe um chamado, existe um propósito específico. Outro ponto existe o propósito de Deus para todos nós, que é um propósito comum, né, de adorar a Ele, viver uma vida para a glorificação do nome dEle, mas também existe o propósito específico de cada um, que é esse que a gente precisa ajudar uns aos outros na descoberta. Né, porque a palavra lá em Filipenses vai dizer que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto... Não é isso? Exatamente. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Já estava aí? Segundo a sua boa vontade. Meu Deus, cara! Aleluia! Que rápido! E aí, existem... Manusei a espada. E aí, o que eu quero dizer com isso? Deus vai colocando desejos em nós. Existe uma vontade dele para cada um de nós, que é a vontade de Deus para toda a humanidade. Que a gente vive uma vida para a glorificação do nome dele. Então eu fui criado para isso. Então eu vou adorar ele como? Na igreja? Não, em tudo que eu fizer. Exato. Estamos aqui nesse momento, reunidos aqui, adorando ao Senhor. E aí tem ele quem coloca em nós vontades, desejos. E aí isso aí está muito ligado ao propósito de vida. Né, a gente já está respondendo a pergunta que eu mesmo lancei, né? Como descobrir, né, esse propósito? É isso, existem vontades, desejos no nosso coração que Deus é quem coloca, e aí eu vou por esse caminho aí para viver esse propósito de Deus. Então, cara, se posiciona, analisa mesmo o seu coração, as vontades que Deus tem colocado no seu coração, e vai, crente, e vai. É verdade. E tem um ponto, né, que, enfim... É perigosíssimo, né? Tem pessoas que pensam que ir pra igreja e berrar, de dar glória a Deus, e somente isso é glorificar o Senhor. Não é isso, né? Porque tem pessoas que oram no domingo, sentem um arrepio, choram no domingo, sentem a presença de Deus ali no domingo, só que quando é na segunda-feira tá procrastinando no trabalho, não paga a conta, é maldizente, fica falando mal da vida dos outros. Chega atrasado no trabalho. Ouviu, Isamara? Não, cara, são pequenas coisas que a gente tem que analisar. Princípios. Exatamente. Então, se eu chego atrasado no meu trabalho, eu estou roubando meu patrão. É verdade. Porque ele me paga para trabalhar de tal hora. No café da tarde hoje, é verdade. Tá vendo? Princípios. E o crente tem que entender. Cara, e aqui é um ponto que eu quero levantar essa bola. Faz mal a gente olhar para a Bíblia? Cara, vamos lá. O que a Bíblia convida a gente a fazer? Honrar pai e mãe. Falar a verdade. Não escandalizar. Viver uma vida correta, né? Honrar as pessoas, não dar jeitinho brasileiro. O que tem de mal nisso? Não matar. Não matar. Não roubar. Não torcer pro Palmeiras.
Tá escrito isso aí? Poderia estar. Devia estar não torcer pro Corinthians, né? Não, Porque isso daí só não. de torcer pro Corinthians já fere uns 9 dos 10 mandamentos. Não. Tem Só de Corinthians, ser Não leio Só essa de versão de sacanagem. Bíblia deles, viu, gente? Por favor. Cara, mas o ponto aqui pra gente ter uma vida equilibrada, inclusive emocionalmente falando, a gente precisa cumprir algumas coisas na nossa vida, alguns princípios. E a Bíblia tem um caminho para todos eles. Cara, a Bíblia tem tudo. Você vai é ver uma lá. manual de vida, cara. Você vai ver a lei, quando Deus vai dar a lei pro povo de Israel, lá tinha o tipo de alimento que eles deveriam comer durante o deserto. Porque você tá no deserto, não pode comer uma feijoada. Primeiro nutricionista. Exatamente, tem lei pra. Na escritura tem tudo. Tem direcionamento pra tudo. É verdade, tudo. Pra tudo. Deixa eu levantar uma outra bola, aproveitando que é um papo entre homens aqui. Hoje, trabalhando com pessoas, uma das coisas que eu mais ouço de dificuldade na sociedade secular é que os homens acabam não se posicionando como deveriam. Você acabou de falar o seguinte: todos nós, homens e mulheres, somos sacerdotes. E um homem dentro de casa também, assumindo o papel de uma casa, de uma família, obviamente ele é um sacerdote também. Só que quando a gente olha para a Bíblia, no tempo de Moisés, qual que era a ordem? Matem os meninos. No tempo de Jesus, matem os meninos. Ou seja, parece que desde o começo o diabo, de certa forma, queria tirar do homem o papel e posicionamento que ele deve ter. Como que você olha e interpreta, pensando como esposo, pensando como pai, como ser um homem de princípios, como ser um homem de propósito relevante para si mesmo, para sua família, dentro... Segura aí, daqui a pouco você responde vocês. Eu já vou jogar essa bola para você, essa batata quente para você. Como ser um homem de princípios honrando, sendo de fato um sacerdote dentro da sua casa? Cara, vai E muito... você é um baita cumpridor de princípios, você dá uma aula com sua esposa, dá pra ver de longe isso. Vai muito do que a gente falou no início, né? Uhum. Sobre assumir o protagonismo. Eu falei pra Isa, antes da gente casar, que eu sempre vislumbrei o tipo de vida de casado que eu teria. Como Ó o propósito se alinhando. como seria a pessoa, o que eu faria, o que não ia faltar, o que eu mais me empenharia em fazer, né? E aí, eu vivi pra isso, cara. Quando eu alinhei o meu propósito nisso, esse foi o meu objetivo. Traçado, eu fui fazendo as coisas... Desculpa, quando você começou a modelar isso na sua cabeça, você tinha a mesma condição financeira que você tem hoje? Não! Desculpa, porque hoje ganha muito. Desculpa, você tinha o mesmo grau intelectual que tu tem hoje? Não, Você morava onde você mora hoje? nunca. Ou seja, o local onde você está inserido hoje não é desculpa para você olhar para o futuro e chegar lá. Não. Primeiro ponto é a experiência que o Hudson contou foi a minha. Eu sabia o que eu não queria pra minha vida. Então, pelo menos isso eu sabia. Então, o que era melhor que aquilo era o mínimo, né? E aí eu fui aprendendo que eu não preciso me conformar com o mínimo. Eu tenho que almejar o melhor. Por quê? Porque o melhor já está disponível pra mim. Eu aprendi isso, cara. Eu li muito. E o livro que mudou minha vida, eu sempre falo. As 15 Leis do Crescimento, do John Maxwell. Pastor. Conhece o pastor do norte-americano? Muito fera. Fantástico, fantástico. E aí, é assim. O valor do sonho, o valor do pensamento. Pensar negativo e pensar positivo é o mesmo. Por que eu vou pensar negativo? Né? Cara, sonhar com nada contra quem tem, mas com um Fusca ou com uma BMW é o mesmo valor de sonho. Por que eu vou sonhar? O que vai diferenciar? O meu grau de ímpeto, de esforço, de concentração, de foco para alcançar aquele objetivo. E aí, a partir disso, tudo que eu fazia, eu até falo com eles até hoje, assim, eu não gosto de despender energia, porque nesse livro eu aprendi que tempo é a única moeda que você não faz depósito. Se você dormir 8 horas, você gastou essas 8 horas dormindo. Se você dormir 10, são 10 horas. Se você dormir mais cedo hoje, você não vai ter 26 horas amanhã. As 24 são frequentes, né? Então, já que eu não faço depósito, como é que eu vou investir mais otimizadamente o meu tempo em prol do meu propósito, em prol do meu objetivo? E aí, eu fui fazendo isso. Então, como que ser uma pessoa de propósito, né? Como ser um homem de propósito na sua casa. A Isa trabalha, né? Falei pra ela assim: amor, na nossa vida, eu
por mim, eu quero ser o provedor. Então eu vou ser provedor. Eu vou ser provedor de um nível que você vai fazer o que você quiser para você ganhar o seu dinheiro. Você não vai trabalhar porque você precisa, você vai trabalhar porque você quer e com o que você quer. Ou seja, ela é estagiária aqui Porque ela quer. Porque ela quer. E nem é remunerada. Porque nem é remunerada. Né? Ministério do Trabalho que não ouça isso. E por quê? E aí, cara, esse foi o meu propósito. Na minha vida, a minha esposa, ela vai fazer o que ela quer. E eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor para que isso aconteça. Cara, eu também acredito que você só é bom naquilo que você gosta. Então, eu descobri o que eu gosto de fazer. Descobri o que eu gosto de fazer. Eu vou estudar para ser o melhor naquilo. E tive grandes oportunidades, né? Deus colocou pessoas na minha vida que me deram oportunidades. E aí as pessoas falam assim, você teve sorte. Cara, eu entendo o seguinte, a oportunidade de estar disponível para todo mundo. O mais capaz é que aproveita. A Bíblia fala sobre isso, né? O sol brilha para todos, pro justo e pro injusto. Pro justo e pro injusto, exatamente. Então, quanto mais preparado você tiver, melhor vai ser o seu resultado. A sorte aparece para quem tá preparado. Né? Exatamente. Então, conforme foram surgindo as oportunidades e eu fui crescendo, você conhece a minha história de crescimento, né? Eu fui evoluindo a minha vida, porque o que o pastor falou, cara, é matador. Enquanto você viver 2 vidas, você vai sempre viver metade do que você podia ser. Uau. É isso. Repete isso, cara. Enquanto você viver 2 vidas, você vai sempre ser metade do que você poderia ser. Caracas. Você tem que ser você mesmo em todos os aspectos da sua vida. Sim, você vai ser pleno, né? E quando você é pleno, cara, você não tem uma limitação. Você viver 50% é você não esticar o braço. O que você pode pegar até aqui? Aquilo que as pessoas te entregam. Estica o seu braço, você vai muito mais longe. Isso é natural. E traz isso pra sua vida. Cara, ser você mesmo, ser autêntico. Ter princípio, ter propósito. Vamos falar de princípio. Viver com princípio, você vai ser autêntico no seu trabalho. Seja advogado, médico, coletor, a telemarketing, Sim. qualquer coisa. Você tem que ser você ali. Né? Quando você começa a viver princípios, os seus propósitos vão aparecer. Porque a partir dos princípios você vai se sentir bem, sua mente vai clarear e você vai enxergar qual é o seu propósito. Quando você faz isso, cara, aí a sua vida é natural. É natural. A gente falou já há um tempo sobre crescimento, né? Proposital. O crescimento proposital, o resultado é maior porque é proposital, mas é natural. Você sente a dificuldade do crescimento porque faz parte da jornada. Mas você alcança aquilo porque você deu 110, 120% de você. Né? Então, na minha vida, como ser o homem de propósito, decidir o que você quer ser, ponto. Decidir como você quer viver e você fazer de tudo ali, dando o seu melhor para as coisas conspirarem e você fazer aquilo. Muito bom. Quando você alcança, cara, você amadureceu tanto que você descobre outros níveis e vai desbloqueando. É como uma história que eu ouvi que fala assim, quanto maior a montanha que você vai, mais alta, né, maior é o seu campo de visão. Então, quanto mais alto você tiver, mais você vai enxergar. Então, você vai começar a ver que talvez o que você queria não era o melhor. Né? E você vai enxergar que aquele lugar é melhor. Aí você chega lá, assim, um pouco mais alto, você consegue ver a abundância que existe e que está disponível para você. Você percebe que viver como mesquinho não é aquilo que você nasceu para ser. Você nasceu para ser pleno, para viver o que tem de melhor. Então, é a escolha. Cara, ela tem uma provocação para quem quiser pegar. Né? Você tem uma escolha. Você vive o que você é hoje ou você vive a sua melhor versão na vida. É isso, cara. Quando você decide isso, você vai definir o seu futuro. Enquanto você vai viver hoje, você não vai sair disso. Quando você define, cara, eu quero viver o melhor da minha vida, aí a sua vida vai desmanchar. É uma decisão. É uma decisão. É uma atitude. Atitude boa. É uma atitude. Porque viver o seu propósito, né, ser um homem de propósito, você tem que ter muito bem fundamentado quais são os seus valores, né, quais são os seus princípios, no que você acredita. Tal. Por quê? Porque hoje a sociedade moderna ela tem trazido várias definições, né, do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, enfim, né? Tá meio que mexendo com os valores e com os princípios da galera. Então você precisa ter isso, como eu falei até no domingo, né? Você precisa ter uma convicção dentro do seu coração, né? E muito bem fundamentado quem você é, para onde você vai,
né, com quem você vai, no que você de fato acredita, e não deixar, né, ser influenciado, né, pelas vozes externas, né, pelos movimentos, pelas modas que vão surgindo. Tudo isso se você viver dessa maneira, acredito que vai corroborar para você conseguir viver o seu propósito, ser um homem de verdade, porque as minhas atitudes, né, do que eu acredito ser um homem de verdade, vai estar relacionado com esse fundamento que eu já estabeleci lá atrás. E esse fundamento que eu estabeleci lá atrás é o quê? Quem sou eu, para onde eu vou, no que eu acredito, quem rege a minha vida, né, quem que me direciona, onde eu quero chegar, tal. E acho que é isso, para você ser um homem de valor, um homem de princípio, né? Um homem com propósito, sem fugir desse propósito, é não se deixar levar pelas vozes externas. Essas vozes externas a gente pode dizer que é o que? A mídia, né? O que as pessoas, os novos conceitos que estão surgindo. Internet, né? A televisão, a gente tem que estabelecer, deixar muito bem estabelecido quais são os nossos valores, os nossos princípios, que é isso que vai me sustentar lá na frente, né? Você é louco, se ele tivesse falado primeiro, eu tinha matado metade do episódio. Vacilei. Gostei muito do que vocês falaram. Uma vez eu ouvi uma definição do Cláudio Duarte que me chamou muita atenção. Acho que já tem uns 7 anos que eu ouvi isso e levo isso pra mim, cara. Pensando numa vida de casado. Hoje eu namoro e... Enfim, mas pra quem é casado... Yes! Vocês estão comemorando aí, eu tô entendendo. Primeiro degrau. Isa, um beijo, minha linda. O Cláudio Duarte, ele fala o seguinte, cara, o homem ele tem 3 funções dentro de uma casa. Primeiro, ele é o sacerdote, ou seja, ele é o homem que coloca a mão na cabeça da mulher e ora coloca a mão na cabeça da mulher, modo de dizer, né? Mas é o cara que ora pela vida da esposa, abençoa a vida da esposa. Sacerdote, né? Ele é o cara, ou seja, ele é o cara do altar, que o Cláudio Duarte fala. Ele é o cara do sofá, ele é o amigo. Cara, o melhor amigo ou a melhor amiga da tua esposa não tem que ser uma mulher do salão de cabeleireiro. Não tem que ser a amiguinha da academia, tem que ser você, cara. Tem que sentar no sofá e falar, sério, amor, esse dia foi assim, não acredito! Olha no seu lugar, você foi muito forte. Tá? Ou seja, tem que ter um... Como é que foi? O que você falou aí? Não. Eu tô imitando o Cláudio Duarte. Ah, tá bom. Ou seja, tem que ser o cara do sofá, tem que ser amigo. E o terceiro ponto, biblicamente falando, é um local de altar também, é a cama. Tem que ser o cara da cama. Ou seja, são valores que parece que não, mas a sociedade hoje está comprimindo tanto. Existe uma pressão de... Por que acaba destoando de várias formas os valores do homem? Né? Principalmente por conta das redes sociais, graus comparativos. Eu abro meu Instagram aqui, eu vejo que o Hudson não para de viajar, enquanto eu não saio de Osasco. Eu vejo que o fulano de tal tá comendo num restaurante que o almoço é R$500, enquanto eu tô comendo marmitex. Né? Aí eu fico comparando a minha vida com a vida do outro e coloco os valores do cara na minha vida, a realidade do cara na minha vida, e isso vai comprimindo. E quando eu paro para ver, eu penso que não, pisquei o olho, eu não estou cumprindo as minhas funções dentro da minha casa, com aquilo que eu tenho. Isso acontece porque não tem bem fundamentado quem eu sou, para onde eu vou, quem direciona a minha vida. E para chegar lá, eu preciso parar de ouvir as vozes da cidade, sabe? Às vezes o barulho da cidade são muitos ruídos, cara. É muita gente falando, é muita gente dando opinião, é muita página que eu sigo aqui no Instagram, é muita informação que eu vejo aqui na televisão. Cara, eu preciso parar e, como a própria Bíblia diz, ir pro meu quarto, fechar a porta e ter o meu momento de alinhamento com Deus. São muitos ideais de vidas perfeitas. Exato. Que a gente vislumbra e acha que aquilo ali é bom, que é a melhor vida que tem, então eu quero aquilo. Mas e eu? O que eu nasci pra viver? Sim. Né? Cara, verdadeiramente, você acredita que você nasceu na família errada? Você acredita que você nasceu no tempo errado? Você acha mesmo que Deus errou com você? Deus jamais iria errar. Ele não errou com ninguém até hoje. Você acha que ele iria errar com você? Você nasceu no tempo certo, na família correta e nasceu perfeito ou perfeita para o teu propósito. Basta você silenciar essas vozes exteriores e focar naquilo que o Senhor tem para você nesse tempo. E, cara, ele não erra mesmo, igual tem Jeremias 29, 11 lá. Poxa! Ó. Eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito. Os pensamentos que ele tem para cada um de nós não são pensamentos ruins. O que eu penso para você, que ele está dizendo, o que eu tenho para você, Israel, são coisas boas.
Não são coisas ruins. Para vos dar o fim que desejais. Aí eu pergunto, qual é o fim que você tem desejado? Você tem que Eita, gerar louca. esse desejo, cara. Deixa eu trazer um... Tá, esse papo tá muito sério, vou ter que trazer uma coisa. Vai ter que trazer uma besteira. Tem que trazer uma besteira, assim. Teve um tempo, cara, que eu aprendi que Deus, quando ele te coloca assim, se você acha que tá difícil pra você ir pro outro tá mais fácil, é porque ele acha que você é mais capaz do que a outra pessoa, né? Por exemplo, o Thiago tem olho verde, né? O Thiago é alto, eu sou baixinho e não tenho olho verde. Eu fui desafiado Isso é bonito também. a conquistar uma mulher no modo hard. É verdade. Quem é casado hoje, Thiago? Entendeu? Eu venci, entendeu? Eu sofri bullying aqui por causa do meu peso no início, eu também sou casado. Aí, ó, tá vendo? A gente venceu, sabe, esse desafio. Então, quando você Desculpa achar... aí. Meu Deus. Quando você achar que, pô, pro outro Vocês são parece crente, mais não. fácil, mano, Deus tá te dando a oportunidade de mostrar que você é melhor. É isso. Aproveita. Tá dizendo que você é melhor que eu. Não entendi. Ó, isso foi você que disse. Eu não falei. Só pra ficar Cara, Isso eu não falei. são os percalços no meio do caminho, né? Igual o Thiago sabe da minha vida lá. Cara, igual eu tava vivendo uma vida tranquila, pastoreando, que é no centro da vontade de Deus, né? Tudo dando certo, né? Óbvio que tem os problemas, mas eu falei, cara, tô vivendo um propósito, beleza. Aí meu maior sonho, ser pai. Meu filho nasce com uma doença onde ele não enxerga. Você sabe da história. Então, idealizei tudo, cara. Um dos meus propósitos de vida, ser pai. Fazer tudo aquilo que eu não tive com meu pai, fazer com meu filho. E aí, preparo o quarto dele, arrumo tudo, não sei o que. Aí eu descubro que meu filho não vai ver o que eu preparei pra Eu ele. vou chorar aqui, mano. Cara, foi louco. Caraca. Foi louco. Eu falei, cara, então eu vou largar. Aí na hora, quando a gente vem ver esse percalço todo, esse problema todo, eu falei, cara, eu vou largar tudo, vou largar a igreja. Cara, a igreja, pastorear, direcionar pessoas, pregar sobre fé, faz parte do meu propósito, estava muito bem estabelecido. Estava muito bem fundamentado, que é o que nós estamos falando até agora. Só que aí veio agora o Tito com uma deficiência visual, que não vai enxergar. Aí eu falei, cara, como que eu vou falar de fé para as pessoas? Como que eu vou ser... Como é que é o termo que você usou? Aquele Apontador de destino. apontador de destino, sendo que agora eu estou frustrado. Eu estou... não sei mais qual que é o meu propósito, porque balançou. A teologia não respondeu, as coisas não respondeu por que está acontecendo tudo isso, né? Que às vezes a gente vem, você está dentro do propósito de Deus, está caminhando ou buscando chegar no seu propósito de vida, mas vão vir esses percalços no meio do caminho que vão balançar. Só que eu falei, cara, eu vou calar as vozes, vou calar a voz das minhas emoções tentando me derrubar e tô seguindo. Por que aconteceu tudo isso? Não sei. Não tem resposta, mas tudo isso está corroborando para o propósito, tá forjando caráter, tá amadurecendo. Hoje eu consigo falar mais sobre fé, tudo tá dentro do meu propósito de vida. Ter um filho com uma deficiência visual faz parte do meu propósito de vida. Tá no longo prazo de Deus que a gente não entende. Que a gente não entende. É fácil? Não, mas... E esses dias, pra quem não sabe, acabei compartilhando, porque o pastor Hudson era pra ter vindo aqui antes e acabou não dando certo. O Tito foi internado com meningite bacteriana. Quase perdeu o Tito. Sim. Né? A promessa, o sonho, o filho que tanto idealizou. Cara, não importa se é pastor, não importa. Cara, não importa. O propósito, ele é doído, mas no final a conta fecha. A gente não entende algumas coisas que a gente passa no meio do processo. Mas é justamente para isso, para forjar a gente, para deixar a gente mais forte, mais preparado. Gente, a gente entende que o céu, por exemplo, não é um lugar de pessoas fracas. Deus, ele forja a gente o tempo todo, capacita a gente o tempo todo. Por isso que tá escrito que há o que vencer. Exato, acabou. Lá em Apocalipse. Aí você solta Ao que o microfone vencer. e vai Não tá embora. falando ao que sofreu, tá falando ao que venceu. Ao que reclamou. Não é quem reclamou, não é quem desistiu. Deu desculpinha. Nossa, putz. Ai, cara, eu tô adorando esse papo. Você tá Tô louco. adorando. Cara, tem que avançar, cara. Não pode parar, não pode ouvir as vozes externas, calar às vezes o coração, Sim. né? Thiago, e tem gente que para porque perdeu o emprego, cara. Poxa. Que quer desistir da vida porque terminou um namoro, um relacionamento. Às vezes, cara, aquilo que você chama de perda, Deus chama de livramento.
exatamente. E tu quer parar por isso, cara. Exatamente. Você tá louco. Ah, Jesus. Pega o microfone que tá ali, ó, joga no chão. Nossa. Caraca. Caminhando pro final, o papo tá incrível, mas caminhando pro final. Tá virando filme da Marvel já. Uma hora e quanto? Ah, cara, pensava que já tava 1h40. Eu também, Não, tem mais tá 36 cedo, minutos. tá- É. vambora. Nossa, tá bom mesmo, gente. Já Vamos- assistiram a Liga da Justiça, tem 4 horas. Exato, Tá fácil. exato. Voltando. Avatar. Avatar. Aí, ó. Propósito, como descobrir? Cara, provavelmente aquilo que tem a tua maior dor, aquilo que você mais sofreu na tua vida até hoje, tá apontando pro teu propósito de vida. E outra coisa, aquilo que você faria de graça. Você prega de graça? Ora por pessoas de graça? Exatamente isso, cara. Obviamente, né, me posicionando profissionalmente falando como mentor, hoje eu recebo por isso. Pessoas me pagam, tem pessoas que me pagam muito, né, mas quantas mentorias já não fiz gratuitamente? Né? Ou seja, cara, pega a tua dor, aquilo que te faz sofrer, aquilo que foi uma lacuna pra você, e mira nisso, e se capacita nisso, aprende a fazer o negócio acontecer e sirva. Acho que uma coisa que está muito ligada ao propósito também é o servir, porque tudo aquilo que está ligado ao nosso propósito é uma necessidade do mundo. As pessoas precisam ser servidas através do nosso dom, do nosso talento, e tudo isso está aqui dentro da gente. Sim. Cara, você pode ganhar o dinheiro que for, sabe? Você pode ocupar a posição que for nesse mundo. Se você não cumprir o teu propósito, você vai sempre estar vazio. Thiago, como que eu descubro isso? Fome. Tu precisa ter fome para descobrir quem você é e a forma que você vai servir as gerações que estão aqui disponíveis para você poder servir. E é fome, não é, Isaías? Que vai poder E funcionar. linkado com essa fome, né, é o olhar os seus desejos, vontades que você tem dentro de você. Exato. É o primeiro passo para você seguir para descoberta do propósito, como eu disse no texto. É ele quem coloca em nós, Isso. o querer efetuar. Então, analise suas vontades. Que tipo de fome de que você está tendo? Exato. Começa por aí. Exatamente. Começa por aí. Os cursos do Steve Jobs, né? Em Stanford, Oxford, eu acho. Não sei, tá lá no livro Mentes Brilhantes, quem quiser ver. Ele fala isso. Ele dá lá, explica sobre, tipo, ele dá uma aula no discurso pros formandos e no final ele fala assim, continue com fome. Né? Ele fala, continue com fome, continue burro, eu acho que ele tá, na tradução tá essa palavra, né? Mas basicamente é o quê? Se você se considerar uma pessoa burra, você vai sempre atrás de mais conhecimento. Se você se considerar uma pessoa, você continuar tendo fome, você vai sempre se esforçar para ter. Porque quando você tá com fome, você se esforça para comer. Né? Faz Você de tudo. faz de tudo para comer. Faz de tudo. Então continue com fome, continue burro. É isso aí. Encerramos. Ah, com essa frase? Não, Com essa- dá pra falar outra coisa melhor. A frase do Steve Jobs. Não, isso daqui é pouco. Gente, Fala aí. não, adorei o papo. Também gostei muito. Obrigado. Bem legal. De Eu verdade. que agradeço, gente. Na oração foi falado isso, né? Que o Senhor ministre em nós primeiro. Sim. Né? E sair daqui já com algumas decisões tomadas. Para quem quiser te conhecer mais, qual que é a sua rede social, qual que é o teu Instagram? @Hudson Gomes. Hudson com RH. RHU. Hudson Gomes, procura lá. E você que ouviu esse episódio, fez sentido pra você, cara, pega esse link, não sei se você tá vendo no YouTube ou ouvindo no Spotify, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Isso. Porque isso daqui traz crescimento, traz alinhamento, e tudo que a gente quer ver é ver o nosso povo prosperar. E o dia que a gente entender que a gente não depende de um governo para poder prosperar, mas a gente depende do Deus Altíssimo e do nosso empenho aqui na Terra, cara, a nossa vida flui de uma forma muito especial. Mais algum recado, Isaías? Manda doce pra gente. Manda. A gente tá aceitando doce. Por que eu falo doce? Porque o açúcar, ele alegra, né? Você sabe. Você tá triste? Por que as pessoas comem chocolate quando tá triste, você sabe? Pra se alegrar? O açúcar. Por causa do açúcar, né? A glicose, assim, tem um significado no cérebro, cara. E até uma dica, teve uma vez que eu fui negociar com a minha esposa, eu cheguei e dei um chocolate pra ela, esperei fazer a digestão, né? Subiu o açúcar e depois eu consegui o que eu queria. Já fiz isso também. Aí, ó, tá isso. Dicas. Estratégia, Thiago. Pra mais dicas de Dicas de casado, casados. arrasta pra cima. Cara, pra finalizar, eu digo assim, conheça o seu propósito. Tipo, Sim. o que o Thiago falou, que tá na Bíblia, né? Você vai pro seu quarto, fecha a porta, é um momento seu. Quando você olhar pra dentro de você, você vai descobrir que você pode ser mais do que você é. E esse pode ser mais é realmente onde você tem que estar.
E aí você vai descobrir e vai batalhar pelo caminho que vai te levar para onde você vai estar. E quando você chegar lá, você vai ver que aquilo não é o fim. Aquilo é só mais um pedaço do que ainda tem muito mais para você pegar. É isso. É isso. É isso. E o pastor não vai finalizar, não? Quer finalizar com alguma frase, alguma dica, algum insight? É obrigado a finalizar com uma... Obrigado. É, Não, obrigado. aqui. Não tem... Prepara aí, tô brincando. Gente, entenda uma coisa, confie em Deus. Confie no Senhor, Ele é o nosso Deus e Ele é expert, né? Deus faz o que Ele sabe fazer de melhor. Ele pega pessoas comuns e transforma essas pessoas em pessoas extraordinárias. Uau. Então, Tá pra você viver o propósito do Senhor, então confia nele. Solta o microfone. Né? Ó, Isaías, nosso produtor, a gente tem que ter um microfone só pra soltar durante o podcast. Por favor. Tem que ter. O microfone cenográfico só pra soltar. É isso, galera. Não se esqueçam, você é perfeito para o teu propósito. Até o próximo episódio, pastor. Obrigado. Obrigado a você, gente. Valeu. Abraço. Valeu. Abraço. Valeu, tchau. Show. Até o próximo.